2 Reis, capítulo 5, verso 1. Olha o que diz aqui. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso. Porém, quero falar do porém hoje com vocês. Quero falar do porém. Mas, olha, irmão, presta atenção, numa dessas pelejas, então Naamã era o segundo depois do rei. Era um homem super considerado. Todas as batalhas que ele ia fazer, ele estava diante daquelas pelejas, daquelas guerras. E o Senhor dava livramento para eles. E o Senhor abençoava aquele povo que não tinha nada a ver com Deus. Era um povo que não buscava Deus, tinha outros deuses, e no entanto, o nosso Deus abençoava aquele povo. Os planos de Deus, irmão, são fantásticos. A nossa mente não chega a compreender as coisas de Deus. Olha só. Naamã, numa dessas investidas em Israel, ele levou aquela menina, menina, uma adolescente, para a sua terra. E deixou aquela menina como escrava na sua casa. A história fora da Bíblia, não estou dizendo da Bíblia, estou falando fora da Bíblia, que nós já pesquisamos. Fora da Bíblia, Naamã tinha matado o pai e a mãe dessa menina. A Bíblia não menciona esse fato. Mas a história, se você for pesquisar, você vai ver. Naamã, quando entrou em Israel, ele matou o pai e a mãe dessa menina e levou a menina como escrava para a sua casa. Aquela menina tinha todos os motivos do mundo para não gostar de Naamã. Mas foi ela o canal que Deus usou para salvar a vida de Naamã. Eu quero falar com vocês a respeito disso, porque foi através dela que Naamã foi curado, foi abençoado, foi restaurado, foi purificado da lepra. Olha só que palavra que aquela menina deu, irmão. Dizendo para a mulher, para a senhora da casa, para a esposa de Naamã: se o meu senhor Naamã estivesse em Samaria e fosse lá falar com o homem de Deus, ele seria curado da lepra. Olha, irmão, presta bem atenção. A responsabilidade que a igreja tem. Não é o pastor da igreja, mas a igreja em si tem. Quando você vê uma pessoa necessitada, uma pessoa doente, uma pessoa enferma, a sua obrigação, o seu chamado é para isso. Deus te chamou para isso. Aquela menina, irmão, ela foi o canal de Deus. E Deus quer usar você para ser o canal de bênção para alguém. Deus não te chamou, irmão, para você ficar sentado aí só ouvindo. Você tem que ficar ouvindo para se alimentar. Mas quando sair daqui, você tem que agir. Essa menina, ela tinha tudo. Ela tinha tudo na vida dela para dizer: ó, eu quero mais que Naamã morra com essa lepra. Ela tinha todas essas possibilidades. Mas ela procurou o outro lado. O lado do amor, o lado de fazer a obra de Deus, o lado de proclamar o nome do Senhor, o lado de glorificar o nome de Deus. Deus não tem culpa do que aconteceu. Deus não tem culpa que Israel estava longe de Deus. O problema é deles, mas eu estou com Deus. E ela deu a informação. Se Naamã for para lá, vai ser curado da lepra. Irmão, quando você falar com o doente, diga: se você for para a igreja entregar vida a Jesus, você vai ser restaurado, você vai ser curado, você vai ser salvo, você vai ser liberto. Se nós não produzirmos frutos, irmão, nós vamos ser cortados e lançados fora. Então nós temos que batalhar, nós temos que lutar, nós temos que ir em frente.
Naamã, então, irmão, era o braço direito do rei da Síria. Herói de guerra. Mas ele tinha na vida dele um porém. Guarde bem essa palavra. Porém, leproso. Qual o seu porém? Qual o seu porém? Você tem um bom emprego? Você tem família? Você tem uma casa? Talvez você tenha um carro? Mas no final diz assim, porém, qual que é seu porém? Porém, frio espiritualmente, porém, sem o Espírito Santo, porém, sem leitura da Bíblia, porém, sem oração, porém, qual é o seu porém? Porém, doente, porém, problema, porém, dificuldade, porém, vive com dor, porém, o quê? Qual é o seu porém? Qual é o seu porém? Vamos lá. Olha, porém, leproso. Quando Naamã foi até o homem de Deus, porque Naamã primeiro veio ao rei de Israel. Olha, ele é o rei. Então Naamã veio direto com o rei. O rei rasgou todas as vestes reais. Ele rasgou as suas vestes reais. Eu sou Deus para dar vida ou para matar alguém? Mas Eliseu ficou sabendo. Falou, manda ele vir falar comigo. Ele foi. Eliseu atendeu Naamã? Não. O segundo homem mais poderoso do mundo daquela época, estava na porta da casa de Eliseu. Eliseu nem para fora saiu. Se fosse hoje, hein? Meu Deus do céu. Os homens de Deus aí iam tudo agarrar o Naamã lá, abraçar, não queria nem saber se a lepra ia passar para eles. Porque hoje as igrejas estão tudo assim, se agarram aos políticos, se agarram aos poderosos, se agarra a quem tem dinheiro. Ou não é? Eliseu nem saiu de casa. Onde ele estava, ele ficou, a hora que ele recebeu a notícia, e mandou Geazi, um menino ou um jovem que trabalhava para ele. Manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão e ele vai ser curado da lepra. Olha o que aconteceu, versículo 11. Lá vem mais um porém do Naamã. 2 Reis mesmo, capítulo 5, verso 11, diz assim, olha só, porém, você percebeu, irmão, que Naamã não tinha só um porém? Porém, Naamã, cheio de orgulho, cheio de arrogância, eu sou poderoso, eu sou Naamã, eu sou o braço direito do rei da Síria, eu sou herói de guerra, eu sou. Então, quando ele recebeu a notícia para mergulhar 7 vezes no Jordão, olha o que aconteceu. Porém, Naamã muito o quê? Muito se indignou e saiu dali com raiva do homem de Deus. Saiu de lá, irmão, xingando. Saiu da presença dele, indignado. Outro, porém, dizendo, eis que dizia comigo, certamente ele sairá. Ele pensava que Eliseu ia sair, olha lá, e fazer isso com ele. Pôr-se em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar onde está a lepra e restaurará o leproso. É isso que ele pensava. Mas não aconteceu nada disso. Vai lá e mergulha 7 vezes. Então, irmão, mas também tem os poréns de Eliseu, você sabia? Tem os porém de Eliseu também. Quer ver? Versículo 8. Olha, no versículo 8. O que está escrito lá? Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, provavelmente o próprio Geazi ou algum outro servo de Eliseu. Mandou dizer ao rei,
por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Aleluia. Viu só? É isso aí, irmão. Aí, os auxiliares de Naamã, ou seus ministros que o acompanhavam, começaram a dizer para Naamã, mas Senhor, se o homem de Deus falasse um negócio muito difícil para o senhor fazer, o senhor não ia fazer? O senhor não quer ser curado da lepra? Se ele falasse uma coisa extraordinária para o senhor fazer, o senhor não ia fazer? Ia fazer. Mas mergulhar no Jordão, olha essas águas aí. E os seus auxiliares convenceram ele. Falou, se o homem de Deus falou para você ir lá, vai lá, não custa nada. Vai lá, mergulha 7 vezes lá conforme ele falou. Às vezes na igreja é assim, irmão. Usa o sal, você não usa. Usa a água, você não usa. Como que você vai ser abençoado, irmão? Ora em casa, você não ora. Jejua, você não jejua. Como que você vai alcançar a vitória? Leia a Bíblia para você ser edificado. Você não lê. Como que você vai ser, irmão? Como que vai acontecer? Não vai receber nada de Deus. Então, olha só. Mas o Naamã resolveu. Eu vou lá então. Começou já a deixar a arrogância do lado. Começou a chegar o orgulho do lado, porque a lepra estava matando ele. Ele sabia que ele ia morrer de lepra. O que custa? Os seus auxílios, o que custa? O senhor ir ali e mergulhar 7 vezes. O que custa? Nós estamos aqui mesmo. Vamos lá saber quais foram as conversas. A Bíblia diz que os seus auxiliares o convenceram. E ele resolveu mergulhar 7 vezes. Foi lá, mergulhou, na 7ª vez, você já sabe, ele saiu de lá purificado. Aí ele pegou toda a sua carruagem, todos os soldados que estavam com ele, voltaram para onde? Voltaram lá para a casa de Eliseu. Agora sim. Agora Eliseu sai de dentro de casa e vai receber o Naamã. Por quê? O seu orgulho foi quebrado. Sua arrogância foi quebrada. A sua lepra foi restaurada. Então, aí sim, o Eliseu saiu para conversar com o Naamã. Agora, o Naamã, irmão, ele trouxe ouro, trouxe prata, trouxe vestido, trouxe um monte de coisa, riquezas incontáveis para nós. Para quê, irmão? Para entregar para o Eliseu. Vamos ver lá o que o Eliseu fez. Versículo 16. O outro porém do Eliseu. Está vendo? Tem o porém do Naamã, mas tem o porém do Eliseu também. Olha lá. Porém ele disse, vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei, estou com ele para que tomasse. Mas ele o quê? Recusou. Não quero ouro, não quero prata, não quero bens, não quero riqueza, não quero nada. Pode levar para você de volta. Você está percebendo, irmão, a diferença do porém de Naamã e os poréns de Eliseu? Tem mais um porém. Por quê? Porque o Geazi estava participando de toda a conversa, de tudo o que estava acontecendo. O Geazi, embora trabalhasse com o homem de Deus, mas ele era um ganancioso. Ele queria dinheiro. Ele trabalhava por salário. Sabe essas pessoas que trabalham pelo salário? Elas não trabalham porque gostam do que fazem. Elas trabalham porque elas precisam do dinheiro. Tem outras pessoas, irmão, sim, que elas ganham o seu salário, mas elas trabalham no que fazem porque elas amam o que fazem. Elas gostam do que fazem. Ela não está preocupada com quanto ela vai ganhar. Ela só quer o suficiente para se manter. Mas ela ama o que faz. O Geazi não era assim. O Geazi era para ser treinado para ser o futuro profeta de Israel. Era para ser treinado para ser um homem de Deus. Mas ele, no coração dele, ele não permitia isso. Porque ele era ganancioso.
Então, Naamã foi embora. O que o Geazi fez? Saiu correndo atrás do Naamã para conseguir alguma coisa. E a palavra de Deus diz então que Naamã desceu do carro, atendeu Geazi, deu para ele, e ainda mandou 2 servos dele, falou, ajuda ele a levar tudo isso que é muito pesado. Era muito peso de prata, de ouro, de vestidos, é muito pesado. Então Naamã falou, com 2 servos dele, ajude o Geazi a levar para a casa dele. E o Geazi, além de tudo, de ser ganancioso, trabalhar com o homem de Deus, era um tremendo mentiroso. Geazi, além de tudo, era mentiroso. Por quê? Aí ele correu lá, pôs tudo na casa dele, escondeu tudo lá e voltou com a maior cara enxuta lá diante do profeta. E o profeta, Geazi, aonde você foi? Onde você foi, Geazi? E o que o Geazi falou? Senhor, eu não fui a lugar nenhum. Eu não fui nem para cá, nem para lá. Estava aí, ó. Estava por aqui. O homem de Deus diz assim, porventura, meu coração não te acompanhou? Quer dizer, o Espírito de Deus que está em mim não te acompanhou? Não viu o que você fez? Era ocasião de pegar ouro e prata dos outros? Para que você cobiçou tudo isso? Para que você queria tudo isso? O que você vai fazer com isso? Aí vem o porém, irmão. Mais um porém de Eliseu. Quer ver? Nós estamos em 2 Reis, o versículo 26 e 27. Ó, vou ler os 2 versículos para você compreender. 26 e 27. Olha o que Eliseu disse para Geazi. Porém, ele lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração? Quando aquele homem, o Naamã, voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, olha o porém, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Olha só, irmão, de imediato, não foi amanhã, não foi depois. Como que Geazi saiu diante do homem de Deus? Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. A lepra de Naamã, irmão, presta atenção, a lepra de Naamã, que passou para Geazi, representa o quê? Ou simboliza o quê? O pecado. O pecado que nos distancia de Deus. O problema maior daqueles que servem a Deus é que você acaba acostumando com o pecado. Porque o Espírito Santo, irmão, quando você faz uma coisa ou fala uma coisa, de imediato o Espírito Santo, ele já te fala. Ele te convence, isso é pecado. O problema do crente, que acha ser tão santo, não, eu já estou salvo, meu nome está escrito no céu, eu já fui batizado. O problema é que você acostuma com o pecado. O Espírito Santo já te avisou. Você já viu na Bíblia, Deus fala 2 vezes. Ele não fala 3, ele fala 2. Depois que você não atende, ele deixa você. Quer fazer? Faça. Ele já te avisou que é pecado. Ele já te avisou que é errado. Ele já te avisou que isso aí vai distanciar você de Deus. Então, irmão, quais eram os poréns de Naamã? A lepra, a indignação, o orgulho, a arrogância e assim vai. Se você for ler o texto, você vai ver. Tudo isso era o porém de Naamã. Mas Naamã, irmão, deixou os seus poréns aonde? Ele deixou os seus poréns aonde? Dentro da água do Jordão. Águas barrentas. Até ele, discutindo lá, não, mas lá na minha terra tem uns rios melhores, tem águas límpidas. Mas
A ordem de homem de Deus não era ir lá nas águas límpidas, era aqui nas águas barrentas, era nas águas do Jordão, é aqui. O Naamã ficou purificado não só da lepra, mas do coração, da mente, da alma. Ele foi totalmente transformado, purificado, irmão. E levou o Deus de Israel. Não, o Deus de Israel é poderoso. O Deus de Israel me curou da lepra. Você já imaginou, irmão? Levando essa notícia ali para a Síria, que era inimigo número 1 de Israel na época. Aliás, até hoje é inimigo de Israel. Eu vou fazer uma pergunta para você, antes de chamar aqui para frente. Qual o seu porém? Fecha os teus olhos um instante. Você não precisa falar para ninguém qual é o seu porém. Não fale. Não fale para o pastor, não fale para o irmão, não fale para a irmã, não fale para ninguém. Qual é o seu porém? Fale para Deus. Fale para Deus qual é o seu porém. Isso. O que é o seu porém, irmão? É uma dor? É uma enfermidade? É um pecado oculto? Talvez você tenha um pecado oculto, que só você e Deus sabe. Esse porém aí, irmão, cuidado, hein? Pecado oculto é problema, irmão. Pecado que só você sabe. Quando você deita na cama e você começa a lembrar. E você não cansa de pedir perdão a Deus, mas não vem o perdão, não vem a paz ao coração. Qual o seu porém, irmão? É uma enfermidade. É algo que o médico falou que não tem mais jeito. Qual é o seu porém? É inimizades? É uma mágoa no coração? É a raiva de alguém? O que é o seu porém, irmão? O Espírito Santo está dando aqui várias dicas para você decidir aí qual é o seu porém. Talvez tenha mais de um. Qual o seu porém, irmão? Nós vamos lançar hoje, ó meu Deus, o nosso porém nas águas. Como Naamã lançou seus poréns dentro daquela água. E o Senhor o purificou. E o Senhor o salvou. E o Senhor o transformou. E o Senhor passou a ser o Deus dele também. Meu Pai, que cada um que está aqui agora, neste momento, falando contigo e dizendo, meu porém é isso, meu porém é aquilo, meu porém é dentro de casa, meu porém é na igreja. Onde está o seu porém? E qual é? Aleluia. Já deu tempo de falar? Então vamos ficar em pé em nome de Jesus.